Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, nós temos pelo menos 4 temas para discutir aqui com o nosso time e a gente vai começar esse Sem Precedentes com uma decisão recentíssima. A gente está gravando esse episódio na sexta-feira, dia 7 de junho, e na quinta-feira, dia 6 de junho, o Supremo deu um cavalo de pau num julgamento que já contava com 10 anos e decidiu não decidir. Decidiu que não vai mais julgar o processo relativo ao uso de banheiros por pessoas trans. Esse julgamento já tem uma década. Um pedido de vista foi feito pelo ministro Fux em 2015. O julgamento é retomado agora. E aí, o Supremo, diante do avanço de uma pauta conservadora no Congresso Nacional e na sociedade, decide que não é mais o caso de julgar esse processo. Mas existe um outro caso pendente de julgamento no tribunal e esse assunto fatalmente vai voltar à pauta. Nós vamos falar também sobre como isso indica uma certa fraqueza da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, que era o relator desse processo, e que sai derrotado desse julgamento. Nós vamos falar também sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes e o julgamento que se iniciou sobre uma resolução do Conselho Federal de Medicina que impunha algumas restrições à prática do aborto legal em casos de estupro, aborto após 22 semanas de gestação. O julgamento está paralisado agora por um destaque do ministro Nunes Marques, mas nós vamos discutir também esse assunto, também a decisão do tribunal nesta semana, que disse ser constitucional que parentes ocupem chefias do poder executivo e legislativo ao mesmo tempo. Inclusive, nós vamos ver que podemos fazer um link entre essa decisão e outras do tribunal, especialmente essa sobre uso de banheiros trans. Nós vamos explicar isso daqui a pouco e vamos fechar falando sobre a decisão da primeira turma do STF, que recebeu denúncia contra o senador Sérgio Moro pelo crime de calúnia. Ele que fez uma brincadeira em relação ao ministro Gilmar Mendes, falando em compra de habeas corpus. Agora Sérgio Moro se tornou réu por conta disso. Não é a primeira vez que um senador responde a processo no Supremo e, por coincidência, por críticas feitas ao ministro Gilmar Mendes. Hoje aqui comigo estão Luiz Fernando Esteves, Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim, e nós sabemos, né, gente, durante a preparação desse Sem Precedentes, quanto nós já falamos sobre o nosso estranhamento em relação à decisão do tribunal sobre esse caso de uso de banheiros públicos por pessoas trans. Então, Luiz, eu queria começar com você, te ouvindo sobre esse caso, para a gente explicar por que o tribunal, depois de tanto tempo, depois de reconhecer a repercussão geral desse caso, depois de reconhecer que tinha um caráter constitucional nesse debate, o Supremo resolve agora tirar esse assunto da frente e dizer: não, nós vamos ser contidos e não vamos julgar esse processo. Por favor, Luiz, nos explique o que aconteceu. Bom dia, pessoal. De fato, Felipe, eu recebi essa decisão com muito estranhamento. Como você destacou, esse é um recurso especial com repercussão geral reconhecida em 2014. Então é um caso que se encontra no STF há 10 anos e o tribunal há 10 anos reconheceu que essa era uma questão constitucional e começou o julgamento no ano seguinte, 2015. Nós já tínhamos dois votos no mérito do recurso extraordinário. A gente tinha o voto do relator Barroso e do ministro Edson Fachin, e naquela ocasião, em 2015, o ministro Luiz Fux pediu vista. Naquela ocasião, se esperava que o ministro Luiz Fux refletiria sobre o mérito da questão. Mas 10 anos depois, na verdade, 8 anos depois, o ministro Luiz Fux devolveu esse caso para o julgamento no ano passado, e no julgamento de ontem, o ministro Luiz Fux rejeitou a admissibilidade do caso por razões processuais. Para o ministro Luiz Fux, essa não é uma questão constitucional. E nisso ele foi seguido pelos seus colegas. Então, eu acho que esse caso chama atenção para várias coisas diferentes, inclusive
muitas questões procedimentais. Então, hoje o STF tem o poder de dizer que repercussões gerais que ele já reconheceu no passado podem ser reavaliadas, e isso ocorreu no caso. Mas eu acho que é importante pensar que a repercussão geral foi um instrumento criado para conferir um certo poder ao STF, para que o STF conseguisse lidar com o seu próprio acervo. Então, é um instrumento para que o STF consiga julgar as questões que são relevantes, para que o STF consiga dedicar sua atenção e dedicar seu tempo ao julgamento de questões relevantes, o que, ao meu ver, é o caso desse recurso extraordinário. Então, é um instrumento para que o STF consiga lidar com o tempo. E, mesmo assim, o STF passou, na sessão de ontem, mais de 1 hora discutindo como esse caso não deveria ser avaliado em questões, a partir de questões processuais. Ele poderia ter dedicado esse tempo, no meu entender, simplesmente para analisar o mérito da questão. Mas o tribunal decidiu, por maioria, vencidos os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia, que sequer o mérito do caso deveria ser avaliado. Para o STF, portanto, para a maioria do tribunal, essa não parece ser uma questão que envolve o direito constitucional. Luiz, eu queria chamar a Juliana com aí perguntas objetivas, Juliana. Os ministros falaram, não há pré-questionamento sobre algo constitucional que está sendo enfrentado aqui. E aí eu te pergunto objetivamente, e essa é uma pergunta evidentemente retórica, né? Tem questão constitucional envolvida ou não tem questão constitucional envolvida? E mais, a gente vê que essa decisão em 2015, a gente falou isso no caso de drogas também, né? De descriminalização do porte para uso, que havia um avanço do tribunal nessa época em prol de uma agenda liberal, de proteção de direitos fundamentais, etc. E o Supremo agora usa o subterfúgio para recuar nessa pauta. E não fala objetivamente. Eu acho que a única verbalização que há muito clara sobre isso é do ministro Barroso quando fala do caso de aborto. Mas nos outros casos, eles ficam buscando saídas com certo... Eu vou talvez depois vou me punir por essa expressão que vou usar, mas um certo cinismo processual para dizer o seguinte, não, na verdade isso aqui não tem um pré-questionamento, mas o que fica claro é que o Supremo não quer enfrentar esse assunto agora. Seria melhor que falasse isso objetivamente do que tentar achar esses subterfúgios para dizer, não vamos lidar com esse assunto. Então, essas duas perguntas que te faço, Juliana, tem ou não tem questão constitucional envolvida? E, segundo, não é isso que nós estamos vendo? Simplesmente o Supremo, com outras palavras, de uma forma, sei lá, encabulada, dizendo não queremos enfrentar esse assunto porque não queremos nos meter nessa pauta que é liberal e de proteção de direitos fundamentais? Pois é, Felipe, a gente está aí há 10 anos dizendo que tem questão constitucional nesse caso, né? Então, assim, fazendo o meu disclaimer aí, eu advogada nesse caso, né? Desde essa época, lá 2015, estava lá no Supremo, assistindo esse julgamento, e anos depois, quando o Supremo, em 2018, né, decidiu o caso de retificação, enquanto esse caso seguia pendente, na época, eu e a Lígia Fabres, a gente escreveu um artigo para o Jota que era O Mundo Mudou e o Supremo Também, comemorando o fato de que o Supremo tinha se aberto, né, ao debate que estava colocado na sociedade e uma maior compreensão sobre direitos de pessoas trans. E o pior é que dá para usar o mesmo título agora, né? Porque houve um recuo conservador e o Supremo recuou junto. Então, é muito difícil, né, nesse caso, a gente não levantar todas aquelas questões sobre o papel do Supremo, né, a atuação contra-majoritária e o que a gente espera do Supremo, porque é o que você falou, o Supremo está deixando de decidir isso de uma maneira não só não explícita, mas contraditória, né? Claro que você pode fazer essa discussão processual, mas essa discussão já tinha sido feita, já tinha sido superada, então o Supremo voltou atrás para não ter que lidar com o mérito disso de uma maneira não transparente também, se valendo desse subterfúgio processual, que é uma prática comum também, a gente vê isso acontecendo
por outros mecanismos quando o Supremo não quer enfrentar um tema, mas nesse caso chama mais atenção, porque, como você falou, é um giro ali do que a gente esperava, inclusive com relação à própria jurisprudência do Supremo, que também, curiosamente, surpreendentemente, foi citada para justificar não querer decidir esse caso, né? Então, o ministro Fux, reiterando ali, não, eu votei favorável a uniões homoafetivas, a criminalização da LGBTfobia, ao invés de usar essa jurisprudência justamente para se engajar no tema de maneira satisfatória e protetiva dos direitos fundamentais. Então, eu partilho aí com o Luiz dessa decepção, né, com essa decisão, porque é uma decisão importante, é um caso que estava pendente há muitos anos, então havia uma expectativa com relação a isso, né, até de uma certa progressividade, houve a questão da retificação, mas, claro, a retificação não como um ponto de chegada, né, um ponto de partida para ampliação do reconhecimento desses direitos no Supremo. Então, enfim... Quando você fala retificação, você fala da redefinição da cirurgia de redesignação, não é isso? Retificação de sexo e nome em documento sem exigência da cirurgia e sem exigência de decisão judicial, que foi a decisão de 2018. E por sinal, você se recorda, quando houve esse julgamento, quando começou esse julgamento do uso de banheiro por pessoas trans, eu me lembro que nos encontramos lá no plenário, inclusive, 2015 isso, houve até uma pergunta do ministro Fux para uma das advogadas, perguntando, mas essa pessoa passou pela cirurgia de redesignação de gênero como se isso fosse necessário. Aquele julgamento já tinha um prenúncio, né, dos comentários que eram feitos, já tinha um prenúncio de que o Supremo não queria enfrentar esse tema ou enfrentaria de uma forma muito perigosa, né? Inclusive, eu lembro do ministro Marco Aurélio perguntando, essa pessoa parecia mesmo com uma mulher ou não? Tem foto para eu ver? Ele se recorda disso? Esse debate foi... Me lembro, assim, perfeitamente dele e assim, foi lamentável, assim, foi um dos pontos baixos, assim, do que já presenciei ou do que presenciamos no Supremo, né? Mas, em 2018, parecia que o tribunal apontava para uma outra direção, e eu acho que é isso que surpreende, porque de fato foi muito ruim o debate em 2015, mas em 2018 o debate foi muito bom, assim, né, no caso de retificação de documento, a primeira iniciativa do ministro Toffoli, que era relator de uma das duas ações, incluía alguns desses requisitos, né? Discutia a possibilidade de impor requisitos para retificação. Isso foi superado, inclusive ele próprio mudando de posição. Então, era muito promissor, né? Esse episódio de 2018 apontava para uma maior abertura do Supremo e uma disposição de fazer valer, de reconhecer esses direitos. Por isso que mas o episódio de ontem um pouco muda, né, essa narrativa de ampliação progressiva, né? Para mim, é claramente um passo para trás, né? E um passo para trás que, a meu ver, acompanha esse passo para trás político que a gente viu nos últimos anos. Mas é difícil ver isso tão diretamente, o Supremo se afetando tão diretamente por essa conjuntura, quando se fala de direitos fundamentais, em que a gente espera que o Supremo vá ter disposição para ser contra-majoritário. Tomás, queria trazer você também para esse assunto, fazendo aqui também um papel de advogado do diabo, né? Será que teria sido boa uma decisão do Supremo neste momento, já que o tribunal, pelo menos fazendo essa interpretação com base no movimento que os próprios ministros estão dizendo, né? Olha, é melhor a gente, neste momento, não fazer um enfrentamento com uma ala conservadora do Congresso Nacional em razão da fragilidade do que nós vivemos nos últimos anos. Será que seria um momento mesmo de julgar esse assunto? Eu me recordo quando a gente falou sobre esse tema num Sem Precedentes, ou mesmo antes da gravação de um Sem Precedentes, Juliana, você tinha mencionado, eu temo que pautar esse julgamento agora possa ser entregar de bandeja esse processo para uma decisão que vai ser conservadora, ou que vai ser retraída. Ou seja, pautar esse julgamento agora podia levar a essa consequência. Então, por que pautar esse assunto agora? Então, Tomás, queria te ouvir sobre isso e também sobre os argumentos. Como é que você interpretou os argumentos usados pelos ministros para não julgar esse assunto? Olha, acho que tem várias coisas aí, né? Quando você quer dizer sobre pautar nesse momento ou não, né? A primeira pergunta tem a ver com
pautar, tem a ver com a própria questão estratégica dentro do Supremo, né? Tem uma decisão do ministro Barroso, presidente do Supremo, relator dessa ação, que pautou para, basicamente, e perdeu numa questão da repercussão geral, né, no conhecimento, uma questão processual. Então ficou algumas dúvidas. Será que ele já sabia que isso ia acontecer? Se ele sabia que isso ia acontecer, por que pautar? Será que ele achava que se ele pautasse, ele forçaria alguns indecisos a não seguirem? Será que ele tinha esperança de que isso não aconteceria? Será que era para gerar constrangimento mesmo, público, não deixar isso parado? Especialmente considerando que a existência é recente, mas a gente imagina que o ministro Barroso tivesse notícia disso, porque nós temos, né, de que tem uma DPF sobre o mesmo tema com a ministra Carmen Lúcia. Então, por que então, se existir o risco disso acontecer, não pautar então a DPF, A acelerar DPF o que procedimento, superaria todos os óbices, superaria né, todas Tomás? essas óbices, né, Que essas os outros questões. ministros impuseram. Então, isso é para dizer que, antes da questão Congresso, né, eu estou falando só dentro do próprio Supremo, tem muita dúvida sobre isso, né, o quanto que tem de desconhecimento, o quanto que as pessoas sabiam ou não sabiam, né, da existência dessa ação, da DPF, por exemplo, ou então do posicionamento dos seus pares, de que o ministro Fux fácil, porque foi inclusive, não é que foi dividido, foi maioria, mas foi por uma ampla maioria, né, apenas 2 ministros acompanharam o ministro Barroso, o ministro Fachin e a própria ministra Carmen Lúcia, que é relatora dessa ação, né? E também a gente sai desse julgamento com essa grande dúvida, porque ela anunciou lá, essa ação está comigo, e uma das últimas coisas que o ministro Barroso fala então esse tema vai voltar, né? Como se fosse um pouco descritivo, mas um pouco, como ele é o presidente, a gente imagina, será que isso ele quer dizer que ele vai querer acelerar isso? Mas ele depende da ministra Carmen Lúcia também mover rapidamente o processamento dessa ação. A gente já viu a DPF sendo julgada em meses, né? Seria possível que essa DPF voltasse e fosse pautada durante a presidência do ministro Barroso, caso, de fato, o ministro Carmen Lúcia e o ministro Barroso estivessem decididos a fazer isso. E daí vem a próxima pergunta, né? Eu acho que isso daí conecta com o próximo. Nesse momento, julgar esse caso é positivo, é bom? Bem, é difícil eu te responder isso sem saber o que vai acontecer, né? Se pautar esse caso significa perder, significa uma decisão negativa do Supremo, né? Significa que a gente vai ter uma decisão do Supremo dizendo que não existe esse direito fundamental, que essa forma de discriminação é constitucional e pode permitir, acho que seria ruim para todo mundo, ruim agora e ruim porque essa decisão ficaria por algum tempo, até eventualmente, quem sabe, ela ser revertida, né? Então seria ruim, perder é sempre ruim. A próxima pergunta, que o contexto será que nesse momento seria mais provável ou menos improvável uma decisão como essa, né? Por conta de alguns ministros que, por conta da conjuntura, votariam de um jeito ou de outro. Ministros que talvez até pudessem ser mais simpáticos à necessidade de se afirmar e proteger o direito fundamental, mas estariam receosos de uma reação desproporcional do Congresso nesse momento e, portanto, nesse momento não votariam. De novo, tem um elemento de jogo nisso, né? De estratégia, né? Não dá para saber o quanto que isso afetaria. Agora, se a pergunta se afirmar esse direito fundamental geraria uma reação do Congresso, e se por conta disso seria melhor não pautar, eu acho muito difícil defender isso. Primeiro porque é verdade que o Congresso talvez reagiria, mas é verdade que a gente vê o Congresso reagindo sobre vários temas faz tempo, e o Supremo lida com essas reações, né? E eu acho que o Supremo tem capacidade institucional de lidar com uma reação a um tema como esse. E mais importante a gente está deixando de proteger uma minoria que sofre violência e discriminação em graus extremos, todos os índices sociais que falam sobre o quanto a minoria, né, mulheres e homens trans no Brasil, são afetados por dificuldades em todos os aspectos da vida, né? Violência física, violência moral, dificuldade no ambiente de trabalho, né? O tanto de preconceito e o tanto de discriminação, então de violações de direitos fundamentais que essa minoria sofre, e o Supremo não está sendo capaz de garantir que essa pessoa possa ir ao banheiro. Acho que a gente tem que falar a verdade. A gente está num nível de dignidade humana e de garantia que é garantir que essa pessoa possa usar o banheiro, e possa usar o banheiro de maneira digna, que é o banheiro em que ela se sinta confortável, sem contar a questão que tem a ver com isso, que é a possibilidade, a probabilidade de violência que essa pessoa pode sofrer exatamente caso ela use o banheiro que o sistema jurídico hoje não está dizendo que ela tem que usar, né? Então, eu quero só dizer que eu acho que sim, que o Supremo deveria decidir isso hoje,
deveria pautar isso, independente da questão da reação do Congresso. A única coisa que eu tenho que dizer é, se isso significa que o Supremo decidiria contra, que a gente tem uma maioria decidindo que esse direito não existe, daí é difícil eu dizer que seria bom. Nunca é bom perder, né? Nunca é bom perder. Mas eu acho que tem um elemento de constrangimento nisso, que seria difícil para eles fazerem isso. Chama a atenção que o ministro Fux, que foi o grande articulador, digamos, dessa não decisão nesse momento, fez isso dizendo ao mesmo tempo que era um grande garantidor de direitos de minorias. Então ele não estava ali, pelo menos, ele não estava ali dizendo sou contra, né? Ele não estava ali dizendo. Então isso talvez mostre que ali dentro daquele plenário talvez exista a possibilidade de maioria, talvez constrangida, talvez forçada a decidir sobre isso, teria que decidir sobre isso, talvez pensando no fato da incapacidade de justificar isso juridicamente, justificar isso para a história, justificar isso socialmente, talvez a gente pode acreditar que essas expressões talvez tivessem efeito. Mas, de novo, chama atenção que isso aconteceu, né? Isso, e eu acho que até a Juliana acho que ia falar sobre isso, e num contexto em que a Juliana já estava há algumas semanas, a gente via esse caso entrar e sair da pauta, e ela mesma estava dizendo, não sei se eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, porque a Juliana mesmo não era muito otimista sobre um julgamento, digamos, progressista, um julgamento que de fato garantisse de maneira ampla, de maneira adequada esses direitos nesse momento. Então parecia, digamos, o que estava acontecendo era um mau prenúncio. E chama atenção que, né, de novo, a Juliana, claro que a Juliana entende e acompanha isso muito bem, mas ela estava lá de fora do Supremo, né? A Juliana estava olhando para essa situação e falando isso, chama atenção, o que o ministro Barroso, dentro do Supremo, estava pensando, vendo isso? O que ele não sabia? Ou se ele sabia, o que ele esperava? Essa que eu acho que é uma dúvida que a gente tem mesmo. E, Tomás, eu continuo me perguntando isso, né? Acho que fica um pouco esse ponto de interrogação, porque como você falou, havia outras alternativas, né? Não pautar simplesmente, ou não pautar justificadamente em razão da propositura dessas ações novas, né? E que eu estou olhando aqui, tem essa que foi distribuída à ministra Carmen Lúcia, mas também tem outras sobre o mesmo tema, distribuídas para o ministro Flávio Dino, também para o André Mendonça, também para o ministro Gilmar Mendes. Enfim, poderia ter tido uma comunicação nesse sentido. Olha, esse caso, que já está, né, há tantos anos esperando, ele vai ser combinado, por exemplo, com essas ações. Então, eu fico me perguntando se, de fato, não é uma grande derrota para o Barroso esse julgamento do jeito que foi, porque eu não consigo ver qual o benefício para ele como presidente, né, que era presidente ou relator, quem propôs a tese na forma como ela estava, né, que era uma tese ambiciosa, no sentido que ela extrapolava um pouco os casos, os elementos do caso, né, o caso era sobre o uso de banheiro, mas a tese era mais ampla que isso, era sobre reconhecimento de identidade de gênero, como direito fundamental, como o direito da personalidade. Então, para mim, eu me pergunto por quê, né, por que isso foi pautado nesse momento para ter esse resultado, ainda mais sabendo que existem essas ações novas que poderiam justificar uma postergação adicional, já que esse caso já está pendente há tanto tempo. Não, Juliana, fico me imaginando, até teria sido uma economia de tempo. Quando o ministro Fux começou a votar, falei, não, tudo bem, se não tem questão constitucional, vamos esperar o julgamento da DPF e a gente julga todos os casos juntos, porque a DPF passa por cima desse problema. Mas nem isso foi feito, o que até me chamou negativamente a atenção, porque era um pouco óbvio que isso poderia ser feito, mas enfim, não foi feito. Eu queria que a gente passasse para o próximo ponto, porque a gente tem bastante coisa para falar. E aí, Juliana, continuando com você aqui, é um outro julgamento, um pouco nessa seara também, que pode ser contaminado por essa visão mais conservadora ou com uma visão do Supremo de que deva submergir nesse momento. E aí o submergir tem várias consequências negativas, eu sei, deixo isso para você, mas que é o caso da resolução do CFM sobre aborto, imposição de restrições a uma das práticas que é feita pelo médico para induzir um aborto, para provocar um aborto num caso previsto em lei. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente, Juliana, em que pé que está esse julgamento. Pois é, Felipe, esse caso é sobre essa resolução que você mencionou, né, que veda a sistolia fetal, que é essa prática
em casos de aborto legal oriundo de estupro a partir das 22 semanas. Essa é uma prática que é recomendada e reconhecida pela OMS quando se trata de aborto a partir de 20 semanas. Então, é uma prática que é conhecida, que é utilizada, que viabiliza o aborto nessas situações, o aborto que nessa hipótese já é reconhecido em lei desde a década de 40, né? Mas, como a gente vem observando, uma série de barreiras são impostas na prática à efetivação desse direito. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, com relação a essa resolução, concedeu uma liminar, né, monocrática, uma liminar baseada muito na questão da legalidade e no fato de que essa resolução do CFM impunha restrição a direitos que não, sem previsão legal, né, extrapolava a lei, o seu poder de regulamentar e fazia essas restrições, inclusive em contrariedade a consensos médicos como esse, né, que está refletido aí no posicionamento da própria Organização Mundial da Saúde. Esse caso, essa liminar, ela foi submetida ao plenário virtual e houve um pedido essa semana agora, e houve um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, mas antes disso, houve o voto do ministro André Mendonça, que eu acho que vale a pena falar um pouco sobre esse voto também, né? Porque, muito curiosamente, ele defende a resolução do CFM, atribuindo a essa resolução uma natureza técnico-científica. Então, é interessante porque o CFM, né, que é um órgão atualmente altamente politizado, é o mesmo órgão que durante a pandemia de Covid, né, autorizou os médicos a receitarem a cloroquina, né, defendeu, inclusive, no legislativo, a autonomia dos médicos para prescrever a cloroquina, está sendo considerado no voto do ministro André Mendonça como uma instância técnico-científica e que estaria impondo orientações relacionadas a melhores práticas, quando, na verdade, o argumento todo é no sentido contrário. O CFM está restringindo a liberdade profissional dos médicos e das médicas de empregarem as práticas que consideram que são as melhores práticas para aquela circunstância e que estão amparadas numa série de normas e parâmetros, inclusive o que eu mencionei da OMS. Mas é muito interessante isso, né? Ele frisa várias vezes a dimensão de ciência médica, técnica, para justificar a existência e a constitucionalidade dessa resolução. Então, é interessante ver isso também à luz dessa lente, né? Em contraste com todo o debate que aconteceu durante a Covid. Então, tem essa ironia aí, né? Usar o argumento da ciência e da técnica para sustentar uma coisa que é totalmente política e não e anticientífica e antitécnica, se a gente for pensar, por exemplo, nesses outros parâmetros. Juliana, e tem aí uma conexão entre os dois casos, né? Eu acho que dá para a gente pensar, né? Então, um Supremo, claramente, que não quer decidir uma questão de direitos fundamentais de pessoas trans, não falando que tem a ver com isso, falando de repercussão geral, de pré-questionamento, e o ministro André Mendonça, um ministro, num caso sobre aborto, não falando que é porque ele especificamente resolve, né, acha que isso não deveria ser garantido, algo assim. Não, é por conta de capacidades, de ciência, de deferência e tal. Então, de novo, a gente fala muito sobre como é complicado, às vezes, usar o Supremo, que o Supremo usa de argumentos que são reais. Existe repercussão geral, existe pré-questionamento, existe recurso de conhecimento de ações no Supremo Tribunal Federal. Existe, sim, um discurso relevante, um debate importante sobre reconhecimento de deferência ou não a critérios científicos e agências. A questão é que o Supremo usa isso de uma maneira que é muito difícil para quem acompanha achar que existe sinceridade, né? De que, de fato, é isso que está guiando a decisão. Isso, acho que a gente vê nesses dois casos a mesma questão, né? Em casos que ambos também que tem a ver com direitos fundamentais, ambos que afetam minorias, enfim. Então, acho que é interessante a gente ver que isso está acontecendo o tempo inteiro, né? E é interessante ver também que o ministro Alexandre de Moraes, de alguma maneira, também ele se blinda a partir de argumentos que não são necessariamente relacionados à discussão de fundo, né, de acesso ao aborto. Então, ele está falando de legalidade, poder regulamentar, ele também se blinda, de alguma maneira, a partir dessa, ao focar nessa argumentação. Só queria chamar mais atenção para duas coisas. Uma essa não é a única ação que questiona a resolução
do CFM que tem potencial para limitar direito ao aborto, existem outras, existe uma relacionada à recusa de tratamento, em que uma resolução impõe que o feto tem que ser considerado na possibilidade da recusa de tratamento pela pessoa gestante. E a outra coisa que eu queria só ressaltar também do voto do ministro André Mendonça é que ele planta uma coisa que é perigosa para o debate mais amplo de aborto. Ele faz uma diferenciação, ele argumenta que haveria uma diferenciação entre as 3 situações de aborto legal, que é a anencefalia, estupro e risco à vida da gestante, e aí ele justifica que ele diz que isso permitiria o estabelecimento de protocolos distintos e restritivos, porque, inclusive, existe esse questionamento na inicial, que olha, o fato dessa resolução se aplicar somente para os casos de estupro mostra que é anticientífico, então por que não se aplica para os demais casos, né? E aí ele vem com esse argumento que pode ser perigoso, assim, não sei quais são todas as consequências desse argumento, mas pensar que está se criando uma diferenciação entre as hipóteses de aborto legal pode ser, talvez, perigoso, né, para justificar essas miríades de barreiras que vão sendo colocadas na prática para que um direito que está reconhecido na lei seja inviabilizado. Luiz. Eu estaria destacando agora questões procedimentais também relacionadas a esse caso. Eu acho que esse caso se relaciona, em alguma medida, com o que vocês discutiam sobre a elaboração da pauta de julgamentos do plenário pelo ministro Barroso, porque com destaque formulado pelo ministro Nunes Marques, esse processo vai para a pauta do plenário presencial, e no plenário presencial quem define o calendário de julgamentos é o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas aqui eu diria que o jogo é um pouco diferente, porque como a liminar foi deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, hoje a resolução está suspensa. Então, hoje, eu diria que manter esse caso fora do plenário presencial em alguma medida bom, pelo menos para garantir Evita uma derrota, direitos fundamentais. né? Evita uma derrota do ministro Alexandre e uma derrota de quem defende um avanço do Supremo nesse assunto, né? Sim. E hoje, em alguma medida, o problema está resolvido com a suspensão da resolução do CFM pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que vai ser interessante ver como o ministro Luiz Roberto Barroso vai lidar com esse caso, se o ministro Luiz Roberto Barroso vai incluir esse caso na pauta de julgamento ou não nos próximos meses. Essa bola agora está com o ministro Barroso. Mais 10 anos aí, será, para pautar esse assunto? E aí, quando der 10 anos, será que vamos ter um cavalo de pau de novo? Mas vamos lá. Luiz, queria agora passar para um outro ponto com você. E eu aqui no início disse que era possível fazer um link entre o julgamento da denúncia por calúnia contra o agora senador Sérgio Moro e esse julgamento desta semana sobre o uso de banheiros trans. E a gente vinha falando sobre isso e eu deixei aqui o estranhamento para quem está nos ouvindo, né? Qual a relação desse caso com o outro. Então eu queria que você fizesse essa relação para a gente, algo que você já vinha comentando. Para mim a relação, o link entre esses dois casos que são tão diferentes é o ministro Flávio Dino, porque no julgamento do recurso extraordinário que a gente já discutiu bastante no início do programa, o ministro Flávio Dino ele fez questão de registrar o voto dele oralmente, ao contrário de vários ministros que simplesmente se limitaram a acompanhar o voto do ministro Luiz Fux. E no seu voto, o ministro Flávio Dino destacou que o STF não pode fazer tudo, que o STF é limitado e essas questões processuais limitam a atuação do STF, que ainda que se tivesse ali um caso muito relevante, um tema relevante a ser tratado, o STF não poderia analisar essas questões por causa da jurisprudência do STF e por causa de dispositivos de direito processual que limitariam a atuação do tribunal.
Lembrando, né, Mas eu Luiz, que destacaria... ele votou junto com o Fux para dizer que não havia pré-questionamento, que tudo que estava sendo discutido no caso de uso de banheiro trans era infraconstitucional, então não seria atribuição do Supremo. Foi isso que ele disse em suma, né? Na verdade, o ministro Flávio Dino, ele adicionou um argumento para rejeição do recurso por motivos processuais. O Fux levantou esse argumento de que não se discutiu uma questão constitucional, e o ministro Flávio Dino foi além para dizer que, além de não ser uma questão constitucional, o caso também não havia sido discutido de forma suficiente nas outras instâncias. Então, ele não só acompanhou o Fux, como ele ajudou o Fux a rejeitar esse recurso. Mas, no meu entender, o ministro Flávio Dino adotou uma postura muito diferente dessa postura limitadora dos poderes do Supremo no julgamento do recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de calúnia praticada lá pelo senador Sérgio Moro. Porque naquele caso, e no caso seguinte, que também discutia, no caso seguinte, julgado pela primeira turma, que discutia imunidades parlamentares, o ministro Flávio Dino, ele propôs, inclusive, que era hora do Supremo rediscutir se nós não estávamos diante de uma mutação constitucional que indicasse que os parlamentares eles não poderiam gozar de uma proteção por suas falas, opiniões, etc., nem se elas fossem proferidas no interior das casas legislativas. Então, Flávio Dino, julgando um determinado caso, ele já sinalizou que o STF deveria ampliar ali o poder do tribunal para julgar parlamentares pelas suas falas, opiniões e votos. Então, eu acho que talvez esse seja seria o uma link. incongruência, né, Luiz? Num caso mais contido e no outro muito mais expansivo, né? Sim. Ao que parece, a limitação do tribunal, o tribunal se limita quando o tema se relaciona à proteção de direitos fundamentais, mas o tribunal se expande quando a discussão se relaciona a parlamentares que, de alguma forma, adotam um tom crítico em relação à atuação do tribunal. Então, isso, ao meu ver, gera ali uma certa incongruência na atuação desse ministro específico, nesses dois casos, o ministro Flávio Dino, mas é algo que a gente também pode sustentar que outros ministros também acabam fazendo em outros casos. E como escreveu aqui, a Juliana escreveu, mas não falou, parlamentares que exercem seu direito fundamental de fazer a crítica também ao Supremo. É claro que se há exageros, né, Juliana? O processo está aí, a justiça está aberta, já não é o primeiro caso em que um senador responde a processo por isso. O senador Jorge Cajuru respondeu a processo também por calúnia, por dizer que o ministro Gilmar Mendes vendia a decisão judicial e aceitou, num acordo de conciliação, fazer um pagamento de indenização por conta disso. Diga, Luiz. Não, e eu queria destacar um outro ponto. Eu falo disso de forma recorrente com os meus alunos. Eu já escrevi um artigo para o Jota sobre isso também, porque eu acho que esse caso do Moro simboliza também como o Supremo profere decisões incoerentes quando ele discute limitações de direitos dos parlamentares. Porque a gente discutiu aqui há algumas semanas a decisão do STF sobre foro por prerrogativa de função. E eu destacaria das decisões recentes do STF sobre o foro por prerrogativa de função que o tribunal ele decidiu que ele não vai julgar os casos que envolvem parlamentares que não tenham relação com o desempenho das suas funções. Então, eu acho que isso já é pacífico, ainda que o STF não adote a proposta do ministro Gilmar Mendes de ampliar em alguma medida o foro por prerrogativa de função. Então, o STF já disse que ele não vai julgar os casos que foram os crimes que foram cometidos por parlamentares e não têm relação com as suas funções. Mas essa postura é muito incoerente com o que o STF faz sobre imunidade material.
porque em relação à imunidade material, o STF defende que os deputados e senadores eles não gozam de imunidade material se aquelas palavras não se relacionam com a atuação com a atuação profissional. Se os parlamentares eles falam alguma coisa e aquela fala não se relaciona com o desempenho das funções, os parlamentares eles poderiam ser responsabilizados. Mas, ao meu ver, esse tipo de responsabilização que poderia acontecer se a gente seguir a jurisprudência do Supremo, não deveria levar o processo para o Supremo Tribunal Federal, porque, nesse caso do senador Sérgio Moro, por exemplo, se ele, de alguma forma, caluniou o ministro Gilmar Mendes, isso não ocorreu no exercício das funções de senador, logo, ele não teria foro por prerrogativa de função no STF. Então, eu também enxergo uma certa incoerência nessas duas linhas jurisprudenciais que o STF tem criado sobre o Estatuto dos Parlamentares. Só um comentário, Luiz, esse é o argumento, inclusive, da defesa, né, de que o comentário do senador, do Moro, teria sido feito antes dele ser senador, mas não há data no vídeo e o tribunal falou, não, conhecimento sobre a existência do vídeo se deu depois dele ser senador, portanto, esse é um assunto que vai ser discutido na ação penal, muito provavelmente. Queria chamar aqui o Tomás para a gente fechar, Tomás, para a gente falar do outro caso, que foi julgado também nesta semana pelo Supremo, sobre se parentes podem ser ao mesmo tempo, ou integrantes de uma mesma família, podem ser ao mesmo tempo chefes do Poder Executivo e chefes do Poder Legislativo. Uma discussão que especialmente se trava em estados e municípios, né? O prefeito da cidade é, sei lá, pai da sua filha, que é presidente da Câmara de Vereadores, ou marido e mulher são uma coisa ou outra ao mesmo tempo, né? Presidente do Legislativo e do Executivo. E aí o Supremo chegou ao entendimento de que não há nenhuma vedação legal. Então, Tomás, queria que falasse um pouquinho sobre esse caso para a gente também. Tá, vou falar, acho que a primeira coisa tem que começar explicando uma coisa meio técnica, bem técnica, que tem a ver por que o Supremo está discutindo isso, que é a Constituição já tem regra específica sobre algo parecido, né? O que a gente está falando aqui, em certa medida, não é a mesma coisa, mas isso tem a ver com uma interpretação do parágrafo 7º, né, do artigo 14 da Constituição, que fala, né, de uma forma de inelegibilidade que tem a ver com o parentesco com o chefe do executivo, né? Então, com o prefeito, governador ou presidente, né? E a regra basicamente diz que se o chefe do executivo for uma determinada pessoa, parentes, né, até segundo grau, não podem ser candidatos dentro da mesma jurisdição, né? Então, isso é importante porque se é prefeito, você não pode ser candidato a vereador, mas você pode ser candidato a alguém fora da jurisdição, né? A governadora, deputado estadual, a outra coisa. Se você é governador, a mesma coisa. Naquele estado você não poderia, mas em outro estado você poderia. E a questão do presidente da República, o presidente da República seria o país inteiro, e a gente viveu isso recentemente, não só porque eu acho que as pessoas talvez não entendessem que é isso que estava acontecendo, mas recentemente a gente tinha um presidente da República, que era o Bolsonaro, que tinha 3 filhos em posições diferentes, o vereador, deputado e senador, né? Então eles podiam ter esses cargos porque eles foram eleitos para esses cargos ou antes ou junto com o próprio pai, né? Ou foi na mesma eleição, então ele não era ainda, quando eles eram candidatos, ou então já tinha sido, no caso do vereador, né? Que a eleição era anterior. E daí eles não poderiam se candidatar a mais nada que não fosse a reeleição aos seus próprios cargos, porque essa é a exceção da regra, né? Então eles podem, se eles já são, por exemplo, vereador, ele pode se candidatar à reeleição como vereador, mas não pode tentar ser deputado estadual, federal, assim por diante. Então, essa é a regra. Essa existe na Constituição, uma regra específica, uma exceção, uma inelegibilidade. É uma relativização, se pode dizer, de um certo direito fundamental, o direito fundamental de se candidatar, de ser eleito, né, a cargos públicos. E o que eles estavam discutindo? A Constituição não fala nada sobre se esse parente, por exemplo, é deputado estadual, ou, né, ele está no legislativo, porque ele está nessa exceção, imagina, por isso que ele pode ser essa pessoa, se ele poderia ser chefe desse poder, né, se ele poderia ser chefe do legislativo. Então, é o que você falou, um prefeito ou uma prefeita que é casado com um vereador ou vereadora. Pode esse vereador ou vereadora ser presidente da Câmara? Essa que é a questão específica, pode ser chefe do poder?
E teve uma divisão no Supremo sobre esse caso. A maioria do Supremo achou que isso, como isso é uma regra restritiva e que afeta direito fundamental, não um direito político, ela tem que ser interpretada restritivamente. Basicamente é isso. Teve uma discussão sobre, para os ministros que queriam ampliar esse entendimento, naturalmente o ministro Dino, que era né, que abriu a divergência sobre esse tema, ele queria propor uma interpretação que ampliasse essa ineligibilidade. Ele achava assim, olha, é parecido com outras coisas que nós já fizemos aqui, né? Ele tentou usar precedente, mas isso não é muito diferente do nepotismo, isso não é muito diferente de quando o Supremo, por exemplo, decidiu a questão do presidente do poder. Desculpa, técnico de novo, vou passar rápido sobre isso, mas é que isso foi um caso importante recente, né? O presidente do Senado, o presidente da Câmara, que tem uma ação contra ele aceita no Supremo, que passa a ser réu, né? A gente sabe que o presidente da República não pode ser réu enquanto ele está no mandato. Então a pergunta era: pode o senador ou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, por exemplo, que seja réu, assumir a presidência da República? Eles decidiram que ele poderia continuar no cargo, mas ele não poderia assumir a presidência nessa situação. Isso foi uma decisão recente. Então, isso também é uma interpretação criativa, isso também é baseado em princípios, isso também é baseado em analogia. Era esse tipo de proposição que eles estavam fazendo. Então, de novo, acho que chama atenção para um Supremo que alguns ministros tentando ser mais ampliativos, tentando permitir, com base em princípios, interpretações, para além de regras, ampliar restrições, outros ministros tentando se ater à letra da lei, sendo restritivos. Chama atenção, como a gente sempre fala, sobre como essas pessoas mudam de posição. Não dá para dizer, esse ministro é sempre restritivo, esse ministro é sempre ampliativo, né? O ministro Dino, por exemplo, foi um dos ministros que não estava sendo ampliativo sobre a questão da repercussão geral, no caso que a gente começou a julgar hoje. Ele estava sendo muito estrito a uma certa ideia processual específica que ele estava defendendo de como se dá a repercussão geral, como se dá pré-questionamento e assim por diante. Então, ali, claramente, não era o caso de ampliar. Onde existe claramente um direito fundamental sendo afetado, né? Nesse caso, existe, inclusive, discussão sobre se existe um direito fundamental específico a ser presidente de um poder, né? Porque não é nem ser deputado ou ser senador, é você ser o presidente da casa. Qual foi acho que teve um debate interessante entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino sobre isso, e o ministro Alexandre de Moraes basicamente falou que não é nepotismo, que não tem analogia com nepotismo, porque não é nepotismo. O nepotismo tem a ver com se uma pessoa escolhe a outra que é parente. Nesse caso, o presidente da República não escolhe quem é o presidente da Câmara. Pelo contrário, inclusive, com frequência, toma derrotas gravíssimas nessa área. Mas vamos dizer assim, mas poderia acontecer na prefeitura, poderia acontecer no Estado, mas não é ele que escolhe, porque se a pessoa está na condição de poder ser presidente de poder, é porque ela foi eleita pelo povo. Ela foi eleita vereador ou deputado ou senador. Inclusive a insistência do ministro Alexandre, né, Tomás? A insistência Exatamente. Do argumento do ministro Alexandre, inclusive. E daí quem escolhe são os pares, né? Quem escolhe são os outros deputados, são os outros senadores. Então, e daí eu acho que o meu ponto eu acho que até me estendi demais uma coisa que é técnica, mas é que eu queria terminar num ponto que eu acho que é relevante, que me chamou a atenção a maneira como esses dois ministros, que são dos ministros experientes, e dos ministros que conhecem a realidade, estavam usando argumentos de qual é a realidade do Brasil. Então, o ministro Flávio Dino falava sobre uma realidade, que é uma realidade de oligarquias locais, de poderes familiares, fez menção ao Vitor Nunes Leal, ao coronelismo, fez menção especificamente à sua experiência no Maranhão, como onde ele foi governador, e assim por diante, sobre como ele não fez isso, fez menção ao seu próprio histórico, sobre como ele próprio acha que isso é errado, que ele não fez, esse tipo de coisa, né, no seu histórico ele trouxe para julgar. O ministro Alexandre de Moraes veio com dados específicos, dizendo, olha, a gente tem aqui uma análise de todas as prefeituras do Brasil e a gente vê que é ínfima as situações em que isso acontece. Isso não acontece de maneira geral. Então, a gente estaria sendo ampliativo, fazendo uma interpretação que seria restritiva de direitos, contra a letra da Constituição, né, ainda além da letra da Constituição, algo que a gente não deveria fazer, num caso que não é análogo aos nossos precedentes, por conta do que eles do que eu já falei antes, mas também dizendo um problema que talvez não exista, segundo ele. E daí fica, inclusive, a minha dúvida, existe ou não existe? Eu vou ter que acreditar, eu diria assim, o meu senso comum faz pensar, deve existir pra caramba, né? Você falou, o senso comum afinal de contas, Brasil, oligarquia, tal, eu suspeitaria, mas no próprio julgamento eles estão dizendo que a taxa é baixíssima. E talvez seja mesmo, até talvez por outras questões práticas, talvez não valha a pena
para a pessoa que vai ser eleito presidente da Câmara ser presidente da Câmara e ficar os dois. Talvez essa pessoa esteja sendo lançada a deputado federal mesmo. Ou deputado... E a gente sabe que tem essa roda de cadeiras entre deputado federal e prefeitura. Isso acontece no Brasil. Então, talvez as oligarquias brasileiras estejam fazendo outras práticas que sejam mais interessantes e mais... Então, talvez o problema não exista, não porque ele não possa acontecer, mas porque outras coisas estão acontecendo. Mas chama atenção, para mim, isso, esse embate de realidades no Supremo. Ambos invocando realidades, invocando a partir, eu diria que o ministro Dino, a partir de elementos de senso comum, de uma certa de certas ideias que existem na nossa historiografia e nas ciências sociais, e também de sua experiência pessoal. Então, tem um elemento de anedota no que ele está falando. O ministro Alexandre falando, não, isso não acontece, eu tenho aqui os dados, eu tenho todas as prefeituras, todos os governos, todos os... Então, é interessante que o número de municípios no Brasil, que é imenso, acho que 6 mil e tantos municípios existem no Brasil, era invocado para os dois lados. Vocês imaginam o que acontece nos 6 mil municípios do Brasil, dizia o ministro Fábio Dino. E o ministro Alexandre de Moraes falava, não, eu tenho aqui, nos 6 mil não acontece talvez eu não lembro a porcentagem, se era perto de 1% ou menos de 1%, talvez, pelo menos foi o dado que foi utilizado no julgamento. Então, me chamou a atenção sobre isso. De qualquer maneira, o Supremo não ampliou essa restrição, mas para além do caso concreto, como outros, tudo que a gente falou aqui hoje, né, mas como em geral a gente discute nesse nosso podcast, acho que diz muito sobre como o Supremo decide, sobre como eles lidam com a realidade, como eles lidam com documentos jurídicos e como eles próprios debatem entre si e assumem posições que às vezes mudam o tipo de argumento que eles usam, mudando o caso que a gente os encontra. Maravilha, gente. Queria agradecer ao Luiz, à Juliana, ao Tomás por interpretar nessa semana, nessas 2 últimas semanas, né? Nós não tivemos o Sem Precedentes semana passada, mas essa gangorra em que o Supremo fica quando se trata de ampliar poderes ou não, de decidir ou não decidir certas coisas. Nós voltamos semana que vem. Mais uma vez, Tomás, Juliana, Luiz, obrigado e até lá.